Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 14 de maio. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor venceu a morte e nos dá vida, vida por sua vida. Um Deus que nos ama, um Deus que foi até as últimas consequências para nos resgatar das amarras da morte. Que o Senhor nos ajude neste caminho e que possamos sempre amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8, depois os versículos 14 e a 17. Então, esta leitura, amados irmãos e irmãs, aqui, a primeira leitura, ela nos fala de um Deus da vida, da palavra de Deus, que vai sendo anunciada, que vai avançando, que vai chegando então a vários lugares, saindo um pouco do contexto ali da Judeia. Então, o que diz a palavra? Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou-lhes a Cristo. A multidão seguia com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Então, esta iniciativa dos apóstolos de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho, e essa força de atração que a fala dos apóstolos exercia sobre aqueles que o escutavam. Assim também era o Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz aos seus apóstolos e a cada um de nós: vós fareis aquilo que eu fiz e ainda coisas maiores. Inclusive, é importante entendermos, claro, não faremos nada por nós mesmos, mas aquilo que realizarmos em nome do Senhor, isso será então muito forte. Poder anunciar, poder falar em nome do Senhor.
Amados irmãos e irmãs, no meio do anúncio, havia-se então muitas pessoas que ali estavam, pessoas que eram paralíticas, que eram aleijados, foram curadas. Então, os apóstolos que vão passando, continuando a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, era grande alegria na cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali na Samaria, oraram pelos habitantes de Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Amados irmãos e irmãs, então nós vemos aqui neste trecho dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, os bispos daquele contexto que imploram o Espírito Santo sobre o povo. Hoje também nós vivemos esta graça por meio então dos nossos bispos, sobretudo nosso povo de Deus. Um dia vivenciamos da mesma forma, os nossos jovens que são confirmados na fé, recebem o Espírito Santo de Deus. E é importante então, uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus para que habite em nossa vida, possamos viver esta intimidade com o Senhor, para que o Espírito se fortaleça em nossa vida, não o Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus mesmo, mas o nosso espírito possa ter essa intimidade ainda maior com o próprio Deus que está em nossa vida e presente constantemente. Então, a palavra de Deus não conhece fronteiras. Ela vai aonde muitas vezes nós não temos oportunidade de ir. O Salmo 65 traz como resposta: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Então, aclamar, exultar, jubilar de alegria por um Deus que tanto nos ama. A segunda leitura se encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo capítulo 3, versículos de 15 a 18, e na segunda leitura Pedro escreve às comunidades e fala, amados irmãos e irmãs, de uma forma que procura encorajá-los, pois em meio às tribulações, em meio às dificuldades, eles precisam ter os olhos fixos, eles precisam ter como referência, dirá o apóstolo, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os desafios que o mundo nos impõe são grandes, porém, da nossa parte, nós não podemos, amados irmãos e irmãs, desanimar, nós não podemos imitar os exemplos que o mundo muitas vezes nos dá. Muito pelo contrário, precisamos ter o Senhor como exemplo para enfrentarmos o mal, não com o mal, porém com o bem. Enfrentar o mal neste mundo com o bem que vem do Senhor. E então, o grande desafio de nossa vida é viver este combate constantemente, que o Senhor nos ajude, por meio da sua graça, a fortalecer em nossa vida as virtudes da mansidão, da paciência, da temperança, para que possamos enfrentar as dificuldades desta vida, para que possamos ser a presença do Senhor na vida dos que mais sofrem. Por fim, o Evangelho de São João, capítulo 14, é importante lembrar, esse Evangelho se dá no contexto, Jesus está junto aos seus apóstolos, ali no cenáculo, já nos preparativos para a última ceia, e o Senhor então fala que vai morrer, fala dos desafios que irão enfrentar, que alguns vão trair, mas somos convidados a não esmorecerem diante das dificuldades. Então Jesus fala aos seus apóstolos, quando eles tomam consciência que Jesus vai morrer, então vai ser tirado do meio deles, Jesus diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, que Ele vos dará, e Ele vos dará um outro defensor, Paráclito. Entenda? Nós aqui começamos a ouvir Jesus dizendo sobre o Espírito Santo de Deus, o defensor, o Paráclito, para que permaneça conosco para sempre.
o Espírito Santo de Deus que está conosco, que nos ampara, que está sempre ao nosso lado, está conosco, Deus mesmo. E o próprio Senhor vai dizer: nós conhecemos porque permanecemos com o Senhor. Nós estamos unidos a Cristo. A palavra dele nos une a Ele. O Espírito Santo de Deus nos une ao Senhor. Por isso, o Senhor mesmo nos diz, falando aos seus apóstolos, diz a cada um de nós hoje, precisamos tomar esta consciência: eu não os deixarei órfãos. O Senhor não nos deixa órfãos. Nós somos amados, nós somos acolhidos, nós somos protegidos por um Deus que é nosso Pai, que nos ama, que entregou o seu Filho único por amor a cada um de nós, para nos resgatar no amor, nos libertar da morte, do salário da morte, pecado, que a morte como salário do pecado, e nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo a morte e voltando à direita do Pai, nos concede a graça de um defensor, o Espírito Santo, o Paráclito, para que possamos nele ter vida e vida em abundância. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e que possamos, ajude-nos a abrir o coração para ser sensíveis ao apelo de Deus à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.